Bebês reborn. Estaria o mundo sendo preparado para o engano? As pessoas me perguntam por que não vêm mais vídeos novos. Bom, pedir para um velho produzir vídeos novos é esquecer que o gás vai acabando à medida que a idade avança. Depois de 3 cirurgias que deixaram o meu torso mais parecendo colcha de retalhos, eu não tenho a disposição física que tinha anos atrás. Cheguei a fazer alguns meses de academia, mas uma inflamação do nervo ciático, ai como dói, berrou para eu parar a academia, cancelei minha inscrição. Além disso, eu tenho mais de 8.000 vídeos publicados falando da unha do pé ao fio do cabelo, isso é, de todos os assuntos possíveis e imagináveis. Nos últimos dias, uma inflamação da garganta causada por refluxo dos ácidos do estômago, mexeu com as minhas cordas vocais e eu desisti de seguir a carreira de cantor, você já deve estar percebendo isso. Para alguns dos meus vídeos, eu criei introduções em texto, transformado em áudio usando um clone da minha própria voz. Quando eu gastei os créditos do serviço, eu precisei usar outras vozes sintéticas, não tão belas quanto a minha. E alguns reclamaram. Mais alguns dias, tenha paciência que o serviço vai acrescentar mais créditos na minha conta e eu poderei voltar a usar a minha voz novamente, a minha voz falsa, a minha voz sintética, o clone da minha voz. Alguns pediram que eu falasse da nova moda de filhos que não choram, não fazem xixi, cocô e nem dão trabalho. Eu falo das bonecas, agora uma mãe reborn vai me matar, das bonecas chamadas de reborn babies. Eu não tenho visto mais delas, mas eu já vi uma mais moderna que conversava. Uma admiradora me enviou, anos atrás, de presente para eu dar para o meu neto, que devia ter 1 ou 2 anos na época. O boneco era grande, era enorme, viajou para os Estados Unidos, ocupou a minha mala inteira. Ele tinha olhos grandes, amendoados, e era mais assustador que o papagaio da Ana Maria Braga, quando decidia conversar. Você falava e ele repetia o que você falava. Aí eu abri a caixa na sala de estar da casa da minha filha, e quando meu neto viu aquele ET falando, trepou no pai dele como quem trepa numa árvore, gritando e chorando de terror. A minha filha deve ter dado o boneco para algum menino mais corajoso que o meu neto, porque nunca mais eu vi esse boneco. Quando eu era criança, não existiam tantos recursos quanto hoje. Mas existiam aquelas bonecas que eram um cruzamento de boneca com bicho preguiça, que ficavam largadas na cama do casal sem fazer nada, porque, exceto pela cabeça, o corpo era cheio de algodão. Assustadoras, de um tremendo mau gosto, elas ficavam ali. Mas as minhas irmãs tinham bonecas, e eu brincava de casinha com elas, mas não eram tão perfeitas como as de hoje. As bonecas de minha irmã mais velha tinham um corpo de plástico duro, e a cabeça de borracha macia. E o máximo que conseguiam fazer era abrir e fechar os olhos. Mas a minha irmã mais nova, que era 8 anos, mais nova em relação à mais velha, não diga que eu disse isso, já ganhava bonecas mais reais, que falavam e choravam, quando puxava uma cordinha nas costas dela, também faziam xixi. E de vez em quando eu era a boneca da minha irmã mais velha, como quando ela me vestiu de chapeuzinho vermelho para um teatrinho que ela inventou. Não, a minha irmã não era o lobo mau, esse papel coube à minha babá. Nós tínhamos 2 pets em casa, que na época chamávamos apenas de cachorros. Eram da raça Fox, eram a Tip e o Top, uma fêmea e um macho, e nenhum deles eram chamados de menine. Faziam boa companhia, mas nunca pensaríamos em vesti-los como gente, e nem de chamá-los de filhos. Era a época quando ainda existiam os hospícios e ninguém queria arriscar e parar em um deles. Aliás, quando a minha irmã mais velha era neném, era bebê, a minha mãe contratou uma cozinheira que vivia dizendo que um dia ainda iria assar aquele bebê como um porquinho. Quando minha mãe descobriu que a mulher tinha fugido do hospital psiquiátrico do Saião, em Araras, achou melhor mandá-la embora, só para garantir. Na época, o WhatsApp funcionava na calçada, com as senhoras puxando suas cadeiras de dentro de casa para fofocar ali. A programação da TV começava, eu acho que às 18 horas, com a sessão Pim Pam Pum,
Depois vinha alguma novela, o Repórter Esso e a propaganda dos cobertores Paraíba, que mandava a criança dormir. Já é hora de dormir, não espere papai mandar. Nada de computador, tablet, smartphone, coisas que não tinham nem nos filmes de ficção científica. Reparou que nos filmes antigos de ficção científica ninguém tinha smartphone? Exceto nos gibis do Dick Tracy. Ele tinha, assim, um relógio de pulso, que era também rádio. Mas tudo mudou muito rápido, da válvula para o transistor, para o microchip, e o coração humano, antes profundamente enraizado em relacionamentos com outras pessoas e com Deus, passou a ser cada vez mais redirecionado para substitutos artificiais. Quem na época poderia imaginar que humanos se casariam com bonecas infláveis e chamariam cães e gatos de filhos e filhas? Nós passamos a alimentar animais de estimação digitais, amamos bonecas robóticas, conversamos com parceiros de inteligência artificial e, em alguns casos, adoramos máquinas que falam e respondem como humanos. Em todo o mundo, as pessoas estão se voltando para companheiros digitais e artificiais para preencher os seus vazios emocionais. Bonecas ultra-realistas, cuidadas por adultos, às vezes para substituir crianças perdidas, mas também cada vez mais como companheiras para aqueles solitários ou emocionalmente feridos, robôs sexuais de inteligência artificial, amantes virtuais que oferecem intimidade e obediência sem a bagunça dos relacionamentos humanos. Essas últimas até não são tão modernas assim. Os radicais islâmicos acreditam que se virarem mártires explodindo o seu próprio corpo num mercado cheio de gente, irão morar num paraíso com 72 virgens de olhos negros, pele branca, cabelos pretos, que não ficam menstruadas, não evacuam e são perfeitamente depiladas. Agora, tente depilar uma boneca inflável e você vai ver ela explodir. Aí nos anos 90, os japoneses, que eram os chineses da época, né, inventaram os Tamagotchis. Lembra dos Tamagotchis? Eram formas primitivas de vida digital que imitavam afeto e responsabilidade, abrindo caminho para um investimento emocional mais profundo em entidades não humanas. Vieram depois os chatbots de inteligência artificial, como o Réplica, que alguns chamam de almas gêmeas, preferindo-os até a pessoas reais. Influenciadores vieram também, personalidades digitais como Liu Miquela ou o japonês Azuma Hikari. Esses conquistaram seguidores humanos reais, moldando gostos e tendências até relacionamentos. Esses exemplos apontam para uma mudança mais profunda. O condicionamento da humanidade a aceitar formas de vida artificiais, como emocionalmente, relacionalmente e até espiritualmente significativas. E aí você descobre os versículos 13 ao 15 do capítulo 13 de Apocalipse, que pinta uma imagem perturbadora do fim dos tempos. Ao se referir ao anticristo, ali diz: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse, em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Viu aí para onde caminha a humanidade? Se você acha que fazer uma imagem falar é difícil, é porque nunca usou as dezenas de aplicativos para computador e celular que transformam fotos em animações perfeitas, com voz e tudo. Essa imagem da besta que recebeu fôlego e voz torna-se um objeto de adoração e controle, ou se tornará, né, num futuro próximo. Ela não é mais apenas um símbolo, ela é animada, ela é vocal, ela é autoritária e perigosa. Os paralelos com a tecnologia moderna são difíceis de ignorar, mas eu apostaria mais em um poder satânico do que em tecnologia para fazer isso acontecer. De
qualquer modo, já estamos criando imagens que falam, sejam assistentes holográficos, avatares de inteligência artificial ou robôs realistas. Ou até, daqui a pouco, os bebês também de borracha também vão falar. E eles são uma maneira, tudo isso é uma maneira de nós nos acostumarmos a essas coisas. Durante décadas, os gibis e desenhos animados nos fizeram ficar acostumados com bichos falantes. E até com o Pato Donald, que andava só de camisa e sem calças, e ninguém nunca percebeu isso. As imagens tecnológicas estão sendo cada vez mais confiáveis, ouvidas e até obedecidas. E pensar que quando criança eu adorava colocar moedinhas na caixinha da Igreja da Boa Morte, que tinha um anjinho em cima e ele se abaixava assim bonitinho. Cada vez que eu punha uma moedinha, ele agradecia com a cabeça assim. Em alguns países, a inteligência artificial está sendo introduzida nos ambientes religiosos. Padres, robôs, rituais guiados por inteligência artificial e até mesmo deuses da inteligência artificial. As pessoas estão sendo emocionalmente condicionadas a aceitar uma autoridade artificial, especialmente quando ela proporcionar conveniência, afirmação ou companheirismo. Será que a infraestrutura espiritual para a imagem da besta já está sendo construída? Eu não posso afirmar, mas certamente nós vemos um entorpecimento emocional cada vez mais aliado a uma cegueira espiritual rampante. Um dos perigos aqui não é apenas a tecnologia em si, mas o que ela faz à alma humana. Ao trocarmos a feição real por substitutos programáveis, nós nos tornamos emocionalmente isolados, mas digitalmente apegados. Nós ansiamos por controle sobre os relacionamentos em vez de vulnerabilidade e crescimento, e perdemos a capacidade de discernir o que é verdadeiro daquilo que é sintético, o que é sagrado daquilo que é profano. Esse embotamento dos sentidos espirituais é precisamente o que as Escrituras alertam que acontecerá no fim dos tempos. O engano não virá por meio de força bruta, mas por meio de sinais impressionantes, falsa intimidade e complacência espiritual. Ao falar dos que ficarem no mundo após o arrebatamento da igreja, após o arrebatamento, o apóstolo Paulo escreveu: "E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio e mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem." É por isso que Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Isso está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 8 ao 12. Esta mensagem não é um chamado para temer toda a tecnologia, mas um chamado ao discernimento espiritual. Assim como os cristãos do primeiro século tiveram que discernir ídolos falsos em pedra e ouro, agora nós precisamos discernir ídolos feitos de código, silicone e circuitos e bebês falsos. À medida que as companhias artificiais se tornam mais sofisticadas e as necessidades emocionais são cada vez mais insatisfeitas na comunidade humana, o mundo pode estar sendo preparado psicológica e espiritualmente para abraçar algo como a imagem da besta. Um símbolo vivo e falante de poder que exige lealdade, impõe obediência e pune a dissidência. Ainda não se sabe se a inteligência artificial e a robótica cumprirão diretamente as profecias, mas uma coisa elas estão preparando os corações e as mentes para um mundo em que o engano parece conforto e a idolatria parece progresso. A ascensão do afeto artificial não é apenas uma questão tecnológica, é um campo de batalha espiritual. À medida que as pessoas substituem relacionamentos reais por substitutos digitais, a alma humana se torna vulnerável à manipulação, à desconexão e à falsa adoração. Apocalipse 13 não é mais apenas um aviso distante e enigmático.
pode ser uma realidade em desenvolvimento, tomando forma nas escolhas que fazemos todos os dias. Agora é a hora de despertar e buscar a verdade e resistir à atração do conforto artificial que um dia pode se tornar cativeiro espiritual. Inclusive, bebês robóticos ou bebês reborn. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.